Olá, somos do TCC 430, Sala 50, Grupo 4, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos no grupo eu, Marília Neide da Silva Braz, Eufrásio Santos dos Anjos, Henrique da Costa Evangelista, Magda Viviane de Oliveira, Roberta Consegue Roncini Viana, Silvana Aparecida Gomes de Matos. O título do nosso trabalho de conclusão do curso é A Prática Docente para Alunos com Transtorno do Espectro Autista, uma revisão sistemática da literatura. O nome do nosso professor orientador é Wilson Robson Silva do Nascimento. Esse trabalho ele foi feito através de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, né? Dos últimos 3 anos do CONEDUC, Congresso Nacional de Educação, e com o intuito de buscar quais práticas pedagógicas estão sendo utilizadas pelos docentes com os alunos dentro do espectro autista. Esse trabalho surge a partir da inquietação dos pesquisadores desse grupo de identificar as práticas docentes feitas com alunos dentro do transtorno do espectro do autismo. A partir disso, principalmente identificar se as práticas tiveram alterações durante o período de distanciamento social. Então, por isso foi definido um círculo de tempo de 3 anos, pegando 1 ano antes da pandemia e os 2 anos com a vivência da pandemia. Acreditamos ser importante também mostrar como chegamos a essa temática. Então, um primeiro movimento que foi feito pelo grupo foi definir que a gente queria trabalhar com educação especial. A partir disso, a gente começou toda uma pesquisa para entender as diferentes deficiências, dificuldades ou até questões de inclusão dentro das escolas. A partir disso, a gente chegou que uma das que a gente menos encontrava ações práticas, tanto por famílias, tanto por professores, a gente não encontrava tanta coisa que fosse muito fácil de aplicar ações, seria o autismo. E aí, a partir do autismo, a gente decidiu, a gente queria identificar a aprendizagem ou o ensino. Então, trabalhar a área do professor ou a área de aprendizagem do aluno com o transtorno do espectro do autismo. Então, a gente fez todo esse percurso. Definindo que a gente queria identificar o professor, analisar essa prática docente, a gente falou, tá, mas o que é da prática docente? Né? Então aí a gente definiu, já partindo com aquelas investigações lá iniciais, a gente trouxe que era melhor trazer essa questão da prática como um elemento de pesquisa. E aí a gente até definiu um título provisório, que seria a questão do mapeamento dessas práticas, né? A gente tinha uma expectativa de conseguir talvez esse trabalho pudesse tornar um framework com algumas sugestões de como seguir e também a partir disso a gente começou a buscar bases de dados para poder seguir, que vão ser mais especificadas na parte de metodologia, mas a gente começou a observar que grandes congressos de educação ou simpósios não davam a devida atenção para a educação especial, seja por um grupo temático, seja também por uma sessão, salas ou até área temática para poder trabalhar essa questão. Um dos únicos que a gente localizou aí com uma boa base de dados e que uma boa referência acadêmica foi o CONEDUC, que tem uma seção destinada à educação especial. Então, todos os anos é incentivado que pesquisadores, docentes, graduandos que tenham feito trabalhos científicos compartilhem suas descobertas, suas partilhas na área de educação especial, assim como outros GTs que possui dentro do CONEDUC. Mas esse era um ponto muito essencial para a nossa pesquisa, que tivesse um campo dedicado e que estimulasse essas pesquisas, né? Já tivesse ali do próprio CONEDUC esse mapeamento. Então, Metodologia.
A metodologia foi feita com base numa pesquisa qualitativa e exploratória, que não se baseia em aspectos numéricos ou de quantidades, mas sim ela busca compreender uma certa realidade através de um levantamento bibliográfico. A pesquisa foi realizada na base de dados do Congresso Nacional de Educação, CONEDUC, que é um evento destinado ao debate de questões importantes na área da educação. Para levantamento dos artigos, foram utilizadas as palavras-chave autismo, autista, transtorno do espectro do autismo, localizando-se um total de 60 artigos, e após leitura e triagem, foram identificados aqueles que falavam sobre as práticas docentes, excluindo-se então 31 artigos, restando 29 para análise de conteúdo. Com os materiais já em mãos, a análise de conteúdo foi dividida em fases. Primeiro, a exploração do material, onde os artigos foram lidos e organizados, buscando identificar neles a prática docente no contexto de ensino de alunos com o transtorno do espectro autista. E após, com o tratamento, levantamento de dados e informação, foi estabelecida a base de discussão do nosso trabalho. Vou falar sobre então a discussão, que é um ponto pacífico entre os pesquisadores, que a formação continuada do professor é fundamental para o aperfeiçoamento das práticas docentes, favorecendo a tomada de decisão em sala de aula,
bem como a possibilidade de planejar melhor as aulas, estar preparado para as dificuldades que surgirão no decorrer da carreira profissional e levando-se em consideração a diversidade encontrada no ambiente escolar. Ou seja, por mais que os profissionais se capacitem, cada criança no TEA é diferente, então não se pode simplesmente padronizar. Então, serão situações diferentes onde o profissional ele vai fazer essas tomadas de decisão sobre o que é melhor para aquela criança em específico, aquele aluno em específico. Então, outros pontos considerados pela maioria dos pesquisadores como de grande ajuda no processo de inclusão educativa dos alunos com transtorno do espectro autista são a importância de um currículo inclusivo com a colaboração da família, respeitando costumes, etnias, linguagens, religiões, pensamentos, opiniões e escolhas. Além da existência de salas multifuncionais com apoio de profissionais qualificados e ação coordenada em conjunto com os professores do AEE. Então, cada família vai ter um costume, uma crença, uma religião. Algumas famílias ainda não aceitam que a criança está no espectro autista, então nós precisamos respeitar essas famílias, muito diálogo, muita conversa, para que se chegue um ponto em comum. Então, o diagnóstico, em muitos casos, é tardio ou até mesmo inexistente. Outra consideração dos pesquisadores é que quanto mais precoce o diagnóstico, melhores serão as condições de se realizar intervenções positivas para o desenvolvimento da criança autista. É o que já comentamos, muitas famílias acabam que não aceitando ou acaba acreditando que é um ponto forte da criança ou muitas vezes é uma característica de personalidade e acaba não procurando ajuda profissional para ajudar essa criança. O diagnóstico acaba vindo tarde, então acaba que dificultando, né? Então a escola, os profissionais precisam trabalhar em conjunto com essa família. Além dos pontos trazidos anteriormente na discussão, durante a elaboração dessa pesquisa foi notado alguns pontos de avanço acadêmicos dentro dessa temática. A primeira delas é o entendimento da origem dessas práticas. A gente observou que muito dos artigos descrevia a prática, mas não mostrava necessariamente a sua referência ou de onde surgiu a prática. E a partir do nosso referencial teórico de práticas pedagógicas, a gente entende que a prática ela vem é a mistura de uma ação do professor, mais às vezes um recurso. Então ela é direcionada por alguma forma, seja suas bases curriculares, ou também seja alguma referência ou algum ponto de partida, até mesmo experiências pessoais do professor, alguma coisa que ele observou. E não necessariamente a gente conseguiu enxergar essa conexão. E talvez essa conexão seja importante para que outros profissionais consigam enxergar esse ponto. Além disso, ampliar o mapeamento dessas práticas. As práticas, necessariamente, não tinham uma categoria muito específica, não eram adequadamente descritas para a gente poder entender o que exatamente ele quis elaborar com aquele recurso que ele construiu ou com aquela atividade que teve inclusão. Então, esse é um ponto. E, a partir disso, necessariamente, um avanço maior de descrever as práticas no geral. A gente achou que dentro dos artigos teria muito mais práticas do que necessariamente ações terapêuticas, do que ações mais de revisão de literatura, ainda mais por um congresso focado em educação, compartilhar experiências docentes. Então a gente incentiva, traz como uma das nossas preocupações um avanço acadêmico, de visibilizar, dar, ampliar esse compartilhamento de práticas para alunos dentro do transtorno do espectro do autismo, que tem sido cada vez mais um transtorno que aparece em sala de aula. Então, é muito difícil um professor não ter contato com nenhum aluno dentro do espectro autista. Então, por isso, a necessidade de ampliar isso também dentro da comunidade acadêmica como uma forma de referencial e melhorar cada vez mais essas práticas gerais dos nossos professores.
Este estudo teve como objetivo investigar os potenciais do compartilhamento de práticas docentes para o avanço e inovações didáticas locais, e percebemos a escassez de artigos que tratam do transtorno do espectro autista com enfoque em práticas ou em forma de relatos de experiências. Isso demonstra que o conhecimento ainda precisa de um olhar mais direcionado para essas situações, dando maior amplitude para a compreensão e extensão ao tema. Os achados demonstram que não basta identificar as práticas ou estratégias pedagógicas por trás de uma atividade. É preciso demonstrar a interligação que fez o docente criar essa conexão relacionada às suas experiências e vivências. Portanto, pelos achados deste artigo, fica evidente que há muito que se construir visando as lacunas encontradas que podem ser exploradas em estudos futuros, como, por exemplo, a conexão entre a prática e o que levou à construção desse perfil de atividade. Esse foi o nosso referencial bibliográfico que a gente usou para construir esse trabalho. E por fim, um agradecimento especial ao nosso orientador, professor Wilson, por ter ajudado em todo o processo, ter trazido várias reflexões e vários momentos a gente fez uma construção realmente colaborativa entre o grupo e a participação da orientação. Então, um agradecimento muito mais do que especial para o senhor.